90% do gelo do mundo está na Antártida, e este continente possui a maior geleira terrestre. E você consegue imaginar o que aconteceria com o planeta se não só essa, mas todas as outras calotas de gelo da Terra derretessem? O aumento do nível do mar, enchentes, terremotos, tempestades, tsunamis e refugiados, além de crises econômicas, são algumas das consequências que o mundo enfrentaria se todo o gelo do mundo derretesse. Importantes regiões ficariam embaixo d'água, como Tóquio, Miami, Buenos Aires e Rio de Janeiro. Existem estimativas que até 2 bilhões de pessoas estariam refugiadas até o ano de 2100, se a Terra continuar aquecendo na velocidade de hoje. Isso tudo é decorrente das ações humanas que estão acelerando o aquecimento global, trazendo sérias consequências para o planeta, o que preocupa vários pesquisadores que buscam uma solução. Cientistas já comprovaram que a temperatura média da Terra vem aumentando nos últimos anos. Em 2021, a temperatura média foi 0,84 graus Celsius, maior que a média durante o século XX. Todos os anos entre 2013 e 2021 estão entre os mais quentes já registrados. Diversas mudanças climáticas e ecológicas já ocorreram ao longo da história. Já houveram momentos em que a temperatura da Terra era 2 graus Celsius, superior à média atual, e o nível dos oceanos era 5 metros maior. Porém, de 3.000 anos até o início do século XIX, o nível do mar se manteve quase constante, variando apenas entre 0,1 e 0,2 milímetros. Apesar de alterações climáticas serem normais, os cientistas ainda não tinham visto mudanças tão rápidas nos últimos 10 anos. Pesquisas da NASA afirmam que existem 95% de chance do aquecimento global ser consequência das ações humanas desde o século XX. A maioria das mudanças ocorridas no passado foram consequências de variações na órbita terrestre que alteravam o quanto de energia solar o planeta recebia, o que fazia com que o processo fosse mais gradual e demorado, pois se tratava de um fenômeno natural. Porém, o que se observa atualmente é que as atividades humanas produzem gases que ficam presos na atmosfera da Terra, aumentando a temperatura. A natureza retém parte do calor do dióxido de carbono, que afeta o movimento da radiação infravermelha pela atmosfera. Segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, desde que as avaliações científicas sistemáticas começaram na década de 1970, a influência da atividade humana no aquecimento do sistema climático evoluiu da teoria para o fato estabelecido. Com o aumento da temperatura na Terra, as geleiras ao redor do mundo derretem e o nível dos mares aumenta. Os oceanos subiram cerca de 6 centímetros durante o século XIX, mas no século XX esse aumento foi 3 vezes maior, subindo em 19 centímetros o nível dos mares. De acordo com a pesquisa de Cornell na revista Land Use Policy, no ano de 2100, poderão existir até 2 bilhões de pessoas refugiadas, devido ao aumento dos oceanos. Essa quantidade de pessoas corresponde a 1/5 da população mundial. As geleiras ocupam cerca de 10% da superfície da Terra, e não se sabe ao certo quanto tempo demoraria para todo esse gelo derreter completamente. Pesquisas apontam que no ritmo atual de degelo, demoraria cerca de 5.000 anos para isso acontecer, deixando o mundo em colapso e o mapa mundi irreconhecível. Já podemos perceber o recuo das grandes geleiras hoje em dia, e com esse recuo, grandes blocos de gelo se soltam e flutuam sobre os oceanos, os famosos icebergs, que, em geral, derretem mais rápido, e alguns deles possuem dezenas de quilômetros de comprimento, como as que se soltaram das geleiras de Tall Ice e das Ilhas Pini. Juntos, eles têm uma área do tamanho de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Os cenários atuais já são preocupantes. A Antártida, por exemplo, vinha em uma tendência de 1% de crescimento de extensão da camada de gelo por década desde 1970. Porém, em 2017, esse cenário mudou e começou a ter uma baixa em sua área. Em 2022, a extensão chegou a 1,1 milhões de quilômetros quadrados, abaixo do que a média dos anos de 1990 e 2020, passando para mais de 15 milhões de quilômetros quadrados. É normal que parte das geleiras derretam no verão, porém no inverno essa deveria voltar a congelar, o que não está mais acontecendo, devido à piora do aquecimento do planeta. E se todo o gelo da Antártida
Groenlândia e dos glaciares derretesse, o nível dos mares aumentaria entre 60 e 70 metros, deixando várias cidades embaixo d'água, como Miami, Rio de Janeiro, Veneza e a costa da Austrália. No Brasil, milhares de pessoas que vivem próximas da costa já sentem as consequências das alterações do clima e do mar mais alto, e se continuarmos nesse ritmo, no futuro serão milhões. E esse é como ficaria o mapa mundi com o aumento do nível do mar. Na América do Norte, boa parte de San Diego e Los Angeles ficaria embaixo d'água. Cidades como Vancouver, Seattle, Portland, San José, Nova Orleans, Nova York, Filadélfia, Washington e tantas outras seriam inundadas completamente. E até São Francisco se tornaria uma ilha. A Europa seria um dos continentes mais afetados, deixando toda a Holanda, Londres, Istambul, boa parte da Dinamarca, metade da Bélgica e parte da Alemanha e Itália, como Berlim e Veneza, inundados. As ilhas britânicas seriam um arquipélago, os mares Cáspio e Negro seriam interligados, tornando a península da Crimeia uma ilha. Na América do Sul, 2 novos mares internos surgiriam, e as cidades de Buenos Aires, Montevidéu e Rio de Janeiro desapareceriam completamente. Já na Ásia, Pequim, Xangai e Tóquio seriam devastadas e cobertas de água. A África seria o continente menos afetado, justamente pela altitude da sua costa. Porém, cidades como Alexandria, Cairo e Bagdá seriam engolidas pelo mar, além provavelmente do Catar e Bahrein. A Índia e o Paquistão também seriam atingidos, apesar do continente não ser tão devastado. A maior parte do território ficaria inabitável devido às alterações climáticas. Além da elevação do nível dos oceanos, outras catástrofes poderiam acontecer, como frequentes terremotos. Algumas placas tectônicas estão localizadas embaixo das geleiras e adaptadas ao gelo, porém o degelo alteraria o peso em cima da placa, permitindo que ela se mova com mais facilidade, provocando tsunamis e terremotos em todo o mundo, o que poderia inundar regiões que ainda estavam intactas. As correntes marítimas mudariam de direção, afetando a vida marinha e levando à extinção de várias espécies de animais, principalmente os polares, como ursos e pinguins, transformando boa parte do ecossistema. Os animais sobreviventes teriam que se adaptar e procurar um novo habitat. A vida humana também não seria fácil. O gelo derretido liberaria dióxido de carbono no ar, mas a quantidade de oxigênio na Terra não mudaria, o que faria com que as pessoas sofressem de asfixia, engasgos e falta de ar ao respirar. Além disso, sofreríamos com o efeito albedo, que diz respeito à quantidade de radiação solar que determinada superfície reflete de volta. O gelo branco nos polos reflete a luz do Sol e não deixa sua energia ficar dentro da atmosfera terrestre. Porém, com o derretimento, a água substituiria o gelo e, por possuir uma cor mais escura, faria o processo inverso, absorvendo toda a radiação do Sol, elevando a temperatura da Terra em níveis nunca vistos antes pelos humanos. Essa mudança de temperatura causaria fortes tempestades em algumas regiões e secas em outras, prejudicando a agricultura ao redor do mundo e aumentando a fome. Com diversas regiões importantes para a economia mundial devastadas, o mundo enfrentaria uma grave crise econômica e teria que lutar muito para se reerguer. As zonas habitáveis do planeta diminuiriam, deixando milhões de refugiados, fazendo com que a concentração populacional se desse em lugares menores, podendo acarretar até em guerras civis por disputa de território. Outra preocupação dos cientistas é a possibilidade de que os vírus pré-históricos presos no interior dos gelos possam ser liberados com derretimento, podendo causar grandes epidemias e eliminando grande parte dos humanos. Com tudo isso, provavelmente a população da Terra diminuiria drasticamente, pois não seriam todos que conseguiriam se adaptar ao novo cenário. E tudo isso seria resultado das próprias atividades humanas, na medida que as empresas estão evoluindo cada vez mais com relação à tecnologia e na criação de novos produtos. As mesmas estão ficando sem saber como e onde depositar todo o lixo que produzem. Somado a isso, temos as ações individuais dos cidadãos, que também impactam a poluição mundial. A falta de hábitos como de reciclagem e de separar os lixos prejudicam o nível da poluição no mundo. O aumento das emissões de gases poluentes, a queima de reservas de carvão e petróleo que despejam trilhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera, certamente é responsável por diversos impactos negativos ao meio ambiente. Nos últimos 3 séculos, a concentração de dióxido de carbono na atmosfera aumentou em 40%, sendo que 2/3 desse aumento se deram nos últimos 100 anos, juntamente com a era da industrialização e com o uso de combustíveis fósseis.
Vendo assim, será mesmo que isto é uma mera coincidência? Contudo, da mesma forma que os humanos interferiram para os impactos negativos no meio ambiente, também podemos adotar atitudes a fim de reverter a situação. Pesquisadores afirmam que limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius poderia reduzir o aumento do nível do mar para cerca de 12 centímetros até 2100. Com o aquecimento global em 1,5 graus, as perdas de gelo da Groenlândia diminuiriam em até 70%, e nos gelos glaciares e de outros lugares reduziriam em cerca de 50%. Como forma de evitar todo o cenário catastrófico que citamos no vídeo, as empresas e indústrias precisam realizar uma série de ações sustentáveis, como o abandono da energia da base de carbono, a criação e o incentivo de uso de automóveis sustentáveis e investimentos em energia limpa e renovável, como a solar, a eólica e a hidrelétrica. Antigamente, os governos ficavam receosos em focar na sustentabilidade apenas porque era a coisa certa a se fazer, já que a energia obtida por combustíveis fósseis era mais barata e melhorava a economia. Porém, com a evolução das energias limpas, essa escolha entre economia e sustentabilidade não é mais necessária. Um exemplo é a República Tcheca, que entre 2009 e 2019 aumentou sua economia em 27%, mesmo tendo diminuído em 13% sua emissão de carbono. O mesmo acontece em países como Romênia e França. As autoridades dos países já têm se preocupado com o meio ambiente e buscam alternativas que possam diminuir os impactos ambientais, sem prejudicar a economia. Uma boa notícia é que na última década observamos um aumento no desenvolvimento de fontes de energia alternativas, que são mais sustentáveis e tão baratas quanto as energias geradas através de combustível fóssil. Claro que todas essas projeções que falamos levam em conta um cenário extremo e crítico, que demoraria muito para acontecer. Porém, esses alertas servem para orientar a população sobre os riscos do aquecimento global. Pequenas atitudes tomadas muitas vezes sem pensar podem gerar consequências catastróficas para o planeta a longo prazo.